O blog do Paulinho, todos sabem, tem péssima opinião sobre o PT, que pode, claro, ser constatada em nosso vasto arquivo de postagens. É inadmissível que um grupo, enquanto oposição, pregasse a ética e a honestidade na política e, ao assumir o governo, sob quaisquer argumentações, no caso a governabilidade, tenha aceitado nadar na mesma lama daqueles que combatia. Apoiamos o impeachment de Dilma Rousseff, a prisão de Lula, claro, por considerá-lo culpado das acusações que lhe são imputadas, e contribuímos com exposição de documentos para muita gente do partido se complicar na justiça. Por conta desse trabalho, fomos investigados e processados das mais diversas maneiras possíveis. Esperávamos, por razões evidentes, que o partido nunca mais assumisse posto relevante de poder no Brasil. Mas, diante do atual quadro eleitoral disponível, não podemos fechar os olhos para uma realidade que promete ser ainda pior. No governo do PT, repito, manchado pela corrupção, uma presidente da República submeteu-se ao processo de impeachment, aceitando seu afastamento, assim como outros caciques do PT, principalmente José Dirceu e Lula, conheceram as celas da Polícia Federal. Ou seja, apesar de tudo, a democracia, diferentemente do que é propagado, nunca esteve ameaçada. Pode-se, em desprovimento de fanatismo e com alguma razoabilidade, questionar diversos pontos da agenda esquerdista, assim como de centro e também de direita, ou aceitar como corretas outras mais destas mesmas ideologias. É inaceitável, porém, que direitos da população, entre os quais a igualdade de tratamento, sejam suprimidos. Este é o ponto. Alguém, por exemplo, acredita que Jair Bolsonaro aceitaria se submeter a um processo de impeachment se fosse flagrado em imoralidade? Parte do eleitorado do capitão, gente decente, que optou em apoiá-lo compreensivelmente por conta do ódio aos maus feitos do PT, entenderia como corretos os acenos do candidato à volta da ditadura, a prática da tortura, a disseminação de discriminações diversas, todas identificadoras da formação do seu caráter? No passado, o PT disputou a presidência como se fosse o paladino da honestidade. Bolsonaro agora repete o discurso, embora existam diversos relatos e fatos que contradizem esta versão. Val do Açaí, esposa empregada em gabinete, desvio de recursos eleitorais e imóveis para parentes, doação da JBS dissimulada como se fora dinheiro do partido, ligação com Paulo Maluf e etc, etc, etc. Assim como havia esperança na honestidade do PT, o mesmo aplica-se agora ao candidato que apresenta-se amparado em discurso populista como salvador da nação. A diferença é que, somente agora, desde 1964, a democracia brasileira está ameaçada. Evidências demonstram não apenas a imprensa brasileira, mas principalmente nas reações adversas de culturas acostumadas a diagnosticar esse tipo de comportamento, que Jair Bolsonaro poderia transformar o nosso país numa república fascista, militarizada, preconceituosa, sem que exista comprovação alguma de sua capacidade de coibir o quadro de corrupção absolutamente cultural que assola todas as instâncias públicas e privadas desta nação. Nesse contexto, o blog do Paulinho, após reflexão, entende que os demais partidos brasileiros, desde que alinhados aos preceitos democráticos, com suas virtudes e defeitos, precisam unir-se numa composição com Fernando Haddad, que, se de fato não é o nome do sonho de muitos neste momento, apresenta-se como alternativa única à manutenção do Estado de Direito. Estar com Bolsonaro é colocar em risco décadas de avanços ainda tímidos, conquistados no princípio com sangue,
suor e lágrimas de vítimas da ditadura, mantidos posteriormente pelo bom senso dos que, em meio a diversas divergências, preferem travar seus duelos no campo da democracia. Infelizmente, diante do atual quadro, a volta do PT, não mais sozinho, mas em coalizão, é o único caminho coerente a ser seguido, fruto dos que, em aversão justificada ao partido, embarcaram nas bravatas de um grupo que soube, com esperteza, cooptar uma população ávida por mudanças. Formou-se então a armadilha: punir a corrupção com a arma não da justiça, mas do fascismo. E, com essas opções, a dúvida é desfeita com absoluta facilidade. Política se discute, corrupção tem que ser combatida. O impeachment, por exemplo, funciona muito bem no Brasil, mas o fascismo, em hipótese alguma, deve ser tolerado.